Olá, eu sou o professor Dave. É um prazer enorme compartilhar com você meus conhecimentos na área de física. Nesta aula de hoje, nós vamos estudar o tema dilatação térmica volumétrica. Lembrando que a dilatação térmica linear e superficial já foram abordadas nas videoaulas anteriores. Nós temos a dilatação volumétrica quando o efeito da dilatação é considerável nas três dimensões de um corpo. Lembramos que na dilatação linear a gente estudou a predominância na dilatação do comprimento e na dilatação superficial a predominância da dilatação nas duas dimensões, comprimento e largura. Aqui na dilatação volumétrica nós teremos um efeito considerável nas três dimensões, no comprimento, na largura e na espessura. Nós vamos iniciar a nossa videoaula vendo um experimento muito bacana realizado pelo professor Marcelo Boaro. Está disponível no canal do YouTube, no qual ele aborda conteúdos de física e matemática. Aqui nós temos o link, porém eu deixarei na descrição desta videoaula. Vamos lá, vamos ao vídeo do professor Marcelo. Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro e eu vou gravar para você um vídeo de um experimento sobre dilatação térmica, galera. Para isso, para mostrar para você que as coisas dilatam, quando você aquece os objetos de maneira geral, ele aumenta de tamanho, sabia? E quando você esfria, ele diminui de tamanho. Por isso, por exemplo, que os trilhos do trem, eles têm um espaçamento para que quando ele aquecer, ele possa ter um espaço, uma folga. Isso ocorre também nas pontes, quando você passa com um carro numa ponte. Por exemplo, já reparou que tem sempre aquele totó que o pneu vai fazendo? Porque ele tem um espaço que eles deixam por segurança para que o concreto possa dilatar sem que gere trinca nas estruturas, entendeu? Isso acontece tanto em fios, quanto em chapas, quanto em objetos em três dimensões, como uma esfera, como essa aqui que eu vou usar como exemplo para você. Bom, galera, isso aqui é o seguinte então, ó. Essa esferinha, ela passa aqui por esse anel muito justinho, galera. Muito justinho. Essa esfera está passando aqui pelo anel de forma muito justa. E eu vou mostrar para você que se nós aquecermos essa esfera, olha só o que vai acontecer. Vou aquecer com uma vela essa esfera por um tempinho. O que vai acontecer? Essa esfera vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho a ponto de não mais passar por esse anel. Já não passa mais pelo anel. Porque como ela é muito justinha, ao aquecer a esfera um pouquinho, ela já dilatou o suficiente. Galera, e o que acontece se você esperar um pouco ela esfriar? Ela vai se contrair, vai reduzir novamente o volume e ela vai voltar a passar. Entendeu? É assim que funciona. Dilatou, aqueceu, dilatou, não passava. Esfriou, volta a passar. Aquecer um pouquinho de novo aqui, ó. Aqueceu um pouco, dilatou, já não passa mais. É assim que funciona. Então, pessoal, para nós calcularmos a dilatação volumétrica sofrida pelos corpos, a gente utiliza a equação ΔV igual a VI vezes gama vezes ΔT, onde esse ΔV representa a variação do volume ou a dilatação volumétrica, a letra VI representa o volume inicial que o corpo tinha, ΔT representa a variação de temperatura e essa letra do alfabeto grego chamada gama representa para a gente o coeficiente de dilatação volumétrica do material. Como nós temos a dilatação volumétrica nas três dimensões, é razoável pensarmos que o coeficiente de dilatação volumétrica ele será 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Portanto, na solução dos problemas, verifiquem se é dado o coeficiente volumétrico ou o coeficiente linear.
Caso seja dado linear, vocês terão que multiplicar por 3 para usar aqui nesta equação da dilatação volumétrica. Aqui nós temos outras equações importantes. Nós sabemos que um volume inicial, quando submetido a um aquecimento, tem uma dilatação volumétrica. Logo, se nós quisermos encontrar o volume final deste objeto, uma das opções é somar o volume inicial mais a dilatação sofrida por ele. A gente sabe que essa equação ela pode ser reescrita de maneira diferente. Ela pode ser reescrita como está aqui embaixo. ΔV é o volume final menos o inicial. Basta pegar o VI e passar para o lado esquerdo aqui da equação. Nós temos aqui as letras representativas e as grandezas físicas. E algumas unidades que podem ser utilizadas, né? Lembrando também que podem aparecer aqui as unidades de volume, por exemplo, litro. Aqui neste slide número 49, nós temos um resumo das fórmulas que nós vamos usar para resolver os nossos exercícios. Então, dilatação volumétrica, o volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. Dilatação volumétrica igual a volume final menos volume inicial. Variação de temperatura igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Coeficiente de dilatação volumétrica igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. A equação número 5 nada mais é do que a equação número 2 reescrita de maneira diferente. E a equação número 6 é uma equação que vem da combinação da equação número 1 e da equação número 5. Ela permite calcular o volume final, né, fazendo uso aqui do volume inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. Vamos agora, gente, estudar dois exemplos. Neste exemplo número 8, diz o seguinte: num tanque metálico de aço é colocado 1000 litros de óleo diesel sob uma temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo diesel é aproximadamente 9,5 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1, calcule a dilatação volumétrica do óleo diesel quando ele estiver exposto ao sol sob 30 graus Celsius. Então, vamos tirar os nossos dados, né? Primeiramente, neste tanque de aço, nós temos um volume inicial de 1000 litros de óleo diesel. Portanto, aqui, VI igual a 1000 litros. Sob uma temperatura de 20 graus. Essa temperatura é a temperatura inicial. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo é aproximadamente 9,10 na menos 4, então aqui nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica, a letra gama, 9,510 na menos 4, graus Celsius na menos 1. Pede para calcularmos a dilatação volumétrica, né, quando ele estiver sob temperatura de 30 graus. Então aqui a temperatura final é 30 graus, e o ΔV, que é a dilatação volumétrica, é o que nós queremos encontrar. Aqui então nós temos os nossos dados do problema, e a gente sabe que a fórmula para calcular a dilatação volumétrica é VI vezes gama vezes ΔT. Temos aqui o volume inicial, o coeficiente está aqui, a variação de temperatura não tem diretamente. Porém, a gente sabe que a inicial é 20 e a final é 30. Logo, a gente pode fazer a subtração dessas duas temperaturas e obter, então, 30 menos 20, o valor 10 graus Celsius para a variação de temperatura. Logo, a gente vai voltar à nossa equação aqui, a nossa fórmula. Vamos substituir o volume inicial, que é 1000. Vamos substituir o coeficiente de dilatação, que é 9,510 na menos 4. E vamos substituir o valor da temperatura aqui também, que foi obtido lá em cima, 10 graus Celsius. Agora, se nós olharmos, a gente pode fazer a multiplicação desses três valores aqui.
E a gente pode também cortar essas duas unidades, né? Ó, grau Celsius na menos 1 cortado com grau Celsius. Bom, 9,5 vezes 10 é 95. 95 vezes 1000, 95.000. O 10 na menos 4 continua e o litros, a unidade que sobrou, né? Bom, como aqui nós temos um expoente elevado na menos 4, a gente vai passar a vírgula daqui 4 casas para cá. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar entre 9 e o 5. Então, nós vamos ter uma dilatação volumétrica igual a 9,5 litros. Ora, o tanque de combustível, então, exposto ao sol, ele teve um acréscimo de volume de 9,5 litros, exclusivamente pela dilatação volumétrica. Vamos ao próximo exemplo. Este exemplo número 9 diz assim: um cubo a 12 graus Celsius possui aresta é o lado do cubo, igual a 20 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear, olha aqui, ó, linear, é 8/10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Determine o volume do cubo na temperatura de 12 graus, a dilatação volumétrica do cubo quando estiver submetido a uma temperatura de 18 graus e o volume final do cubo na temperatura de 18. Vamos tirar os nossos dados, vamos anotar aqui embaixo. Ora, temperatura inicial é 12. O lado do cubo aqui, ó, 20 centímetros, a sua aresta. O coeficiente de dilatação linear, lembrem que o linear é alfa, tá? Então 8/10 na menos 6. E aí a gente pretende calcular, por exemplo, aqui o volume do cubo na temperatura de 12, a dilatação quando estiver a uma temperatura de 18, então a temperatura final está aqui de 18, e o volume final do cubo na temperatura de 18. Então, o que o problema procura está anotado aqui ao lado. Vamos à solução do nosso problema. Bem, pessoal, aqui estão os dados e aqui o que nós queremos calcular. Para calcular o volume inicial do cubo, uma vez que a gente sabe o tamanho da sua aresta, ou seja, o tamanho do ladinho do cubo, a gente pode fazer o volume multiplicando lado vezes lado vezes lado. Então, 20 vezes 20 vezes 20 dá um valor de 8.000 centímetros cúbicos. Centímetro vezes centímetro vezes centímetros, né? Então, centímetros cúbicos aqui é a unidade. A gente usou esta equação aqui porque o problema pedia para calcular o volume na temperatura que ele estava dando. Volume na temperatura de 12 graus. Na letra B, a gente precisa calcular a variação de volume. Então, nós vamos recorrer à fórmula da dilatação volumétrica. Volume inicial vezes gama vezes ΔT. Lembrando que o volume inicial a gente já tem agora. O coeficiente de dilatação volumétrica não dá aqui, mas a gente sabe uma relação entre ele e o linear. E a variação de temperatura, que a gente sabe como calcular também. Então, vamos lá. Primeiro, lembramos que gama é 3 vezes alfa. Então, vamos botar aqui, VI igual 3 vezes alfa. Vamos fazer isso porque o problema forneceu para a gente o alfa, né? E também sabemos que a variação de temperatura está aqui, ó, é TF menos TI. Bom, temperatura final é 18, a inicial é 12. Fazendo 18 menos 12, a gente tem 6. Voltamos aqui à nossa fórmula, vamos substituir o volume inicial, 8.000. Vamos substituir no lugar do alfa o valor dado aqui no problema. E vamos substituir no lugar do ΔT o valor que a gente subtraiu lá em cima, os 6 graus. Percebam que o grau Celsius na menos 1 pode ser simplificado com esse grau Celsius. Vai sobrar daí a unidade de centímetros cúbicos.
E a gente vai multiplicar esse 8.000 por 3, por 8, por 6. Então, fazendo 8.000 vezes 3, vezes 8, vezes 6, nós vamos ter o valor 1.152.000. E o 10 dá menos 6, ele continua, né? Acompanha aqui a linha de baixo. Como aqui nós temos um expoente 10 dá menos 6, nós vamos passar a vírgula 6 casas decimais para cá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar entre os números 1 e 1. Logo, a dilatação volumétrica vai ser 1,152 centímetros cúbicos. Na letra C, o volume final, então, é bem simples, né, gente? Volume final, se nós conhecemos o inicial e a dilatação, basta somar os dois. Então, o volume final vai ser 8.000 mais 1,152. Vamos obter, então, o volume final de 8.001,152 centímetros cúbicos. E aí, pessoal, nós finalizamos por aqui. Essa é a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem seu like. Não se esqueçam de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber as notificações. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Até mais!